A gente está atualizando aqui, as informações estão chegando. Neste momento, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, está dando uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Então, foi anunciado mesmo o fim da fase emergencial. Você está vendo a imagem ao vivo agora. A fase emergencial vai até domingo mesmo, conforme estava planejado. Então, domingo agora, dia 11, termina essa fase emergencial. Vamos tentar entender, então, o que muda, voltando o estado todo aí para a fase vermelha, né? Volta o estado todo para a fase vermelha, aqui a gente já tem o mapa, Vale do Paraíba e região Bragantina na mesma situação. O que permanece neste momento é o toque de restrição. Começa às 8 horas da noite, vai até às 5 horas da manhã. E aí serviços essenciais, né, que já estavam funcionando aí de alguma maneira, ou com drive-thru, ou com entrega, farmácias, bancos, lotéricas, supermercados, postos de combustíveis, clínicas veterinárias e pet shops, oficinas mecânicas, hotéis e pousadas. As escolas vão poder voltar aí com aulas presenciais, desde que autorizadas pelas prefeituras. Cada prefeitura precisa fazer essa autorização. E aí os bares e restaurantes que, né, mais sofrem aí com essa fase, mas pelo menos as pessoas vão voltar a retirar o produto diretamente ir lá, no restaurante. Pessoalmente, e poder fazer essa retirada. Também tem outras coisas que não eram permitidas. Será que a gente tem mais uma outra tela? Por exemplo, o esporte coletivo, né, que não era permitido nessa fase emergencial, agora vai ser permitido. Os parques também, que estavam fechados, agora ficam abertos. Ó, mais só alguma confirmando atualização? então, profissionais de educação vão ser vacinados então a partir de amanhã. Você segue as informações aí no G1 da Vanguarda, minuto a minuto. A gente está acompanhando aí a discussão sobre a compra de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada, né? A proposta diz que as empresas podem comprar vacinas para aplicar nos funcionários, estagiários, prestadores de serviços, mas aí começa uma polêmica, né? Os especialistas em saúde pública são contra ou eles veem com cautela essa medida, então a gente preparou uma reportagem para explicar melhor o que está acontecendo e a gente vai conferir agora. A Thelma é diretora de uma fábrica de cosméticos em São José dos Campos. Por causa da pandemia, ela precisou demitir 3 funcionários. Hoje mantém 15 pessoas na equipe. A notícia da possível liberação da compra de vacinas pelo setor privado trouxe esperança. Se a gente tem oportunidade de comprar uma vacina, ajudar as pessoas pelo menos próximas, é menos um espalhando. E a oportunidade de verdade que uma empresa que contribui, que trabalha, gera imposto, gera dinheiro para o governo. O projeto de lei que permite que as empresas comprem vacinas para aplicar em funcionários, estagiários e prestadores de serviços foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados. Mas para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei atual libera a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas exige que todo o estoque seja doado ao SUS até que a vacinação dos grupos prioritários seja concluída. Mas o projeto aprovado pela Câmara retirou essa exigência e ele ainda permite a compra de vacinas autorizadas por agências estrangeiras, mesmo sem aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O diretor executivo do Instituto Questão de Ciência diz que o projeto está levando em conta apenas os critérios econômicos. Faz com que seja possível burlar a ordem de prioridade do PNI, então a gente coloca critérios econômicos financeiros à frente de critérios sanitários, que é uma questão muito relevante. Não faz sentido dentro de um país onde a gente tem a saúde gratuita e universal positivado na Constituição, a gente criar castas aí de pessoas a serem vacinadas conforme filas distintas. Como alguns empresários aí têm dito, inclusive, que não é furar fila, é criar filas distintas. Entre os empresários ainda não há um consenso. Segundo essa representante do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado, a medida é positiva, mas precisa ser estudada com cautela. Num cenário mais confortável de oferta de vacinas, o setor produtivo é a favor da liberação de venda de imunizantes para as empresas protegerem seus funcionários. Mas diante da realidade atual e que ainda não temos uma velocidade adequada na produção de insumos e de vacinas, é importante priorizar os grupos de risco que ainda não foram protegidos, né? É um processo que tem que ser planejado, porque essa vacina especialmente tem um custo de transporte altíssimo. O Bruno é diretor de uma empresa de São José que fabrica dutos plásticos para infraestrutura. Ter os funcionários imunizados seria um alívio, mas ele não acha certo no momento. É uma discussão que ainda é inconstitucional, além dela ser imoral, e os laboratórios já foram muito claros.
os laboratórios, a Pfizer e a AstraZeneca, por exemplo, disseram que não vão vender para entes privados. Se eles vão vender para entes privados, não adianta fazer qualquer tipo de provisão para comprar vacina, porque elas não vão ser operacionais. A gente está discutindo de um mundo que não vai existir. Eu acho que tem muitos jeitos do empresariado ajudar, e o mais evidente seria auxílio na compra de doses, seria coisas práticas, fáceis de se fazer, que as empresas poderiam colaborar muito mais do que ficar tentando criar esse debate desgastante, que é de atender o meu primeiro para depois ver o que vai acontecer com o restante da população. Ainda tem muito que avançar, para os grupos de risco, principalmente para se entrar nessa discussão, né? Bom, já adiantei aqui que o Campeonato Paulista de Futebol vai voltar, isso é assunto para Lucas Rangel. Rangel, não sei se deu tempo aí ser divulgado, mas já tem a data, quando que volta, quando que o Braga joga, como é que tá? Boa tarde novamente, Rogério e Águida, boa tarde a todos. Ainda não, Rogério, a gente estava tuitando aqui, vendo se já tinha alguma novidade. O governador de São Paulo deve anunciar, dentro dos próximos minutos aí, uma das mudanças, né? Vocês já adiantaram a questão da fase vermelha. Uma das novidades vai ser a volta do Campeonato Paulista, tudo porque houve um consenso ali entre Federação e Ministério Público. A Federação refez o protocolo, o Ministério Público aceitou, recomendou ao governo do estado esse retorno do Paulistão. O governador João Dória acatou e deve anunciar o retorno dos jogos a partir aí do próximo final de semana ou do início da próxima semana. Enfim, a gente está de olho, porque o Bragantino vai voltar a jogar pelo Paulistão. O time vai enfrentar a Inter de Limeira, a gente ainda não sabe o dia, mas o Braga é o segundo colocado do seu grupo, grupo C, com 8 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que é o líder nos critérios de desempate. Outra notícia importante sobre o Bragantino é em relação ao sorteio da Copa Sul-Americana, que também está acontecendo nesse momento, junto com o da Libertadores. Daqui meia hora, 40 minutos, a gente já deve saber os adversários do Braga nessa competição, que teve os detalhes do regulamento divulgados pela Conmebol. Então serão 32 times, divididos em 8 grupos com 4 equipes. Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para a fase de mata-mata, que vai receber os terceiros colocados, os eliminados da primeira fase da Libertadores. E esse fato de só o primeiro se classificar, Rogério, já deixa a competição mais difícil. Existem outros brasileiros também jogando, Corinthians, Atlético, mas dificilmente o Braga vai enfrentar algum desses times já na primeira fase. Torcida também ansiosa para saber quem serão os adversários na Copa Sul-Americana, até porque o Braga vai voltar a jogar uma competição internacional depois de 25 anos. Já no GE da Vanguarda vão ter todas essas informações que a gente está falando aqui agora, Rogério. Legal, dia agitado aí para o Bragantino, hein? Você está de olho aí também nas informações, eu também estou de olho, mas chegou mais uma, que o governo antecipou a vacinação contra a Covid em profissionais da educação já para amanhã. Idosos de 67 anos começam a ser imunizados na segunda-feira. Fica de olho aí, Rangel, a gente também vai atualizando por aqui. Obrigado aí pelas informações. Confirmado, então, a fase emergencial do Plano São Paulo termina mesmo no dia 11. A partir de segunda-feira, a gente volta para a fase vermelha. Todo o estado de São Paulo, e isso vale até 19 de abril. Mas afinal, o que muda, né? A gente até se confunde com tantas fases aí, o que pode, o que não pode. O G1 até já colocou aqui, vou até ampliar um pouquinho para ficar mais claro, dá para encher a tela aí também para você, mas basicamente é isso aqui. Escolas poderão receber alunos presencialmente desde que autorizadas pelas prefeituras. Ficou maior? Ficou mais bonito aí? Melhorou. Lojas de material de construção poderão abrir. Retomada dos jogos do Campeonato Paulista. Aí, vamos ter que falar isso com o Lucas Rangel hoje. Clientes voltam a poder retirar pedidos de comida diretamente nos restaurantes. E aí, um detalhe aqui, foi mantido ainda o toque de restrição das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã. Vamos relembrar aqui nas nossas artes antigas, aqui alguns serviços essenciais a gente tem? Tá aqui, Então o mapa de São Paulo aí ficando todo vermelho, mas tudo ainda na fase vermelha do Plano São Paulo, toque de restrição mantido, isso vale para a região de Bragança e Atibaia e também região do Vale do Paraíba. Então, farmácias, bancos e lotéricas, supermercados e açougues, postos de combustíveis, clínicas veterinárias e pet shops, algumas não estavam podendo funcionar, né? Oficinas mecânicas, hotéis e pousadas, as escolas vão poder ter aula presencial desde que autorizadas pelas prefeituras. Então, as escolas precisam da autorização da prefeitura. Padarias ainda sem consumo no local, bares e restaurantes sem consumo no local, no sistema delivery ou retirada de produtos. Águida.
Vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, afinal hoje é sexta-feira, Vamos né? evitar esses tons de azul aí que o João falou aqui no nosso telão novo, olha que legal. Tá lindo esse telão. Bora então falar do tempo. Olha, a gente começa então falando sobre as temperaturas no litoral norte. A gente mostrou inclusive aqui no link Vanguarda, tivemos uma semana com bastante chuva volumosa no litoral norte. Mas agora a previsão de chuva é bem menor. Inclusive, eu já cantei a bola aqui no link que seria um final de semana de tempo mais aberto. Hoje não deve chover, previsão só de 5%, máxima de 29 graus. Vamos falar agora da Serra da Mantiqueira. A tarde vai ser parcialmente nublada. O dia começou bem geladinho na Serra da Mantiqueira, mínima de 9 graus. A máxima hoje não deve passar dos 22 graus em Monteiro Lobato. Jacareí, a mesma previsão também para São José dos Campos, Caçapava, são cidades ali muito próximas. Máxima chega a 27 graus, também com pequena probabilidade de chuva. E em Bom Jesus dos Perdões, coloquei essa cidade para nunca mais errar, Rogério Correia, lá na região de Bragança, Paulista e Atibaia, máxima também de 27 graus. Mas olha, não tem problema, o pessoal de Perdões fala Perdões, não fala Bom Jesus. Eu queria falar mesmo. Corretinho, mas pode falar Perdões, né? O pessoal conhece a cidade assim. É Perdões. É isso mesmo. Falamos então da previsão do tempo para agora à tarde, mas como será que fica a previsão do tempo para o fim de semana? A meteorologista do CPTEC-INPE, Marília Nascimento, mandou um vídeo para a gente. Olá, Águida. Olá, Rogério. Boa tarde a todos. Vamos ver como vai ficar o tempo nessa sexta-feira e durante o final de semana. Bom, a gente já está com dias bem com características da estação de outono, com manhãs e noites um pouco mais frescas, aquecendo durante a tarde e deverá permanecer assim durante o final de semana. Nós tivemos aí manhãs bem geladas na Serra da Mantiqueira nos últimos dias e a tendência é que aqueça apenas um pouquinho. As temperaturas mínimas esperadas aqui para a nossa região do Vale vão ser aí em torno dos 16 graus, para a Serra da Mantiqueira em torno dos 8, em torno dos 20 graus no litoral. As temperaturas máximas se elevarão um pouquinho com relação aos últimos dias, podendo chegar aí em torno dos 28 graus no Vale, 22 na Serra da Mantiqueira e em torno dos 30 graus no litoral. No início da manhã a gente pode ter a formação de nevoeiros em algumas áreas do Vale e a tendência é que permaneça assim até meados da semana que vem, quando a gente tem a aproximação de uma frente fria e aí sim haverá uma mudança no tempo aqui na região. Enquanto isso, os dias aí seguirão ensolarados, com manhãs e noites mais frias e tardes mais aquecidas. Bom final de semana a todos! Para meio-dia 43, a gente muda um pouquinho de assunto. O Porto de São Sebastião foi um dos poucos setores na região que não sofreram com a pandemia. Ao contrário, a movimentação de carga aumentou no ano passado e para possibilitar a chegada de carregamentos e de mais navios ainda maiores, o Porto está passando por obras. João Mota já está novamente aqui com a gente para falar sobre este assunto. É uma obra, mas que a gente não vai ter como ver de perto, né, João? É isso? Fala, Águida, não dá para ver. O objetivo disso, na verdade, é aumentar a profundidade do que eles chamam de berço no Porto de São Sebastião. Então, em alguns pontos, essa profundidade precisa ser de 7 metros e em outros pontos precisa ser ainda maior, de 10 metros. Então, para que isso aconteça, desde semana passada, 2 dragas estão trabalhando já, retirando sedimentos lá do fundo do mar e jogando em outro ponto fora do mar, já em terra firme. Esse trabalho aí começou na semana passada, teve um investimento aí de cerca de 3,1 milhões de reais e imagina-se que não é uma coisa muito fácil, né? É demorado, é trabalhoso, então deve durar aí mais ou menos 60 dias. Com isso, como você adiantou, a intenção disso tudo é poder aumentar então a segurança para que embarcações e navios maiores e mais carregados cheguem e partam aqui do Porto de São Sebastião com mais segurança. A gente falou aí durante muito tempo do ano passado sobre os impactos negativos da pandemia, queda de movimento, de vendas, e o Porto de São Sebastião, segundo o governo do estado, contrariou isso tudo. No ano passado, em 2020, mesmo com a pandemia, teve um aumento aí de movimento de cargas de cerca de 8%. Agora, com essas obras, provavelmente então esses números devem aumentar, pelo menos isso está sendo feito para que isso aconteça. Ouvi vocês falando no começo do jornal do tempo aqui em Ilhabela, tá bonito aqui na sexta-feira, bem bonito, e agora com esses vários tons de azul aqui que eu devolvo para vocês. Bom fim de semana para todo mundo. Realmente, uma paisagem linda por aí. Obrigada, viu, João, pelas informações. A gente então aproveita. O presidente do Codivap, que é o consórcio de municípios aqui da região, Isaías Santana, falou agora há pouco sobre a distribuição de vacinas e explicou por que algumas cidades recebem proporcionalmente mais doses do que outras.
A principal razão dessa divergência é o critério utilizado para definir o volume de dose para cada município. Os idosos que foram vacinados contra a gripe no ano passado. E como a vacina contra a gripe é voluntária e nem sempre as pessoas aderem, quanto menor é a idade do idoso, menor tem sido a adesão. E isso não representa o número de idosos que existem nas cidades. Cidades, por exemplo, que têm uma população flutuante, que em razão da pandemia, em razão do home office, estão nessas cidades, ela tem hoje um maior volume de idoso que tinha o ano passado no evento da vacinação contra a gripe. Essa é a principal razão pela qual está havendo essa divergência grande entre cidades, entre o número de doses que vêm para idosos e o número de idosos que estão efetivamente vacinados. Nós entramos em contato com o governo do estado para que pudesse ser explicada a defasagem de doses enviadas, mas não conseguimos uma resposta hoje. Ontem, em entrevista aqui no Link Vanguarda, nós falamos disso e o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, informou que o problema é o atraso no envio de doses pelo governo federal. Até ontem a gente fez, inclusive, pergunta do próprio Isaías Santana para o secretário. Ele disse que depende do governo federal para tentar normalizar e prometeu entre 10 e 12 de abril agora a normalização da entrega de doses. Inclusive já tem informações chegando, muito provavelmente termina mesmo aí a fase emergencial do Plano São Paulo no dia 11, mas aí o estado vai para a fase vermelha, em que só serviços essenciais vão poder funcionar, presença nas escolas, né, aulas presenciais vão poder ser retomadas, as informações estão chegando, daqui a pouco a gente fala disso. Link de volta a falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A gente já falou da vacinação em algumas cidades, São José dos Campos, Litoral Norte. Agora a gente fala sobre Tremembé, que começou a vacinar hoje idosos com 67 anos. A cidade antecipou a imunização e está adiantada com relação ao cronograma do estado. A dona Elza recebeu a equipe de saúde na porta de casa para tomar a vacina contra o coronavírus. Ela tem 67 anos e estava ansiosa por este momento. Fiquei, porque era o que mais eu esperava, para ver se Deus ajuda que evita mais um pouco a doença, né? Porque o pessoal fala que se a gente tomar vacina é mais melhor para não se pegar, pega mais simples, né? Mais leve, né? Mais leve, né? Então, e pela minha idade também, era o que eu estava esperando, era essa vacina. Tremembé adiantou a vacinação para os idosos de 67 anos, que no cronograma do estado só estava prevista a partir da semana que vem. O seu José Maria foi um dos vacinados hoje na cidade. É importante? É importante. Preciso, né? Eu não vejo a hora, pensava que eu ia ficar junto com ele, mas infelizmente, né? Ele vacinou primeiro, vai ter que esperar mais uma semaninha. Isso. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Tremembé explica que o sistema Casa a Casa tem sido o mais eficiente no município para a aplicação da primeira dose nos idosos. Se nós abrimos um ponto vacinal, toda a população que comparecer ao centro de vacina, ele tem direito a ser vacinado. Então, por isso, essa estratégia. A gente inicia de casa a casa para conseguir ampliar a população de Tremembé e só após a chegada do novo lote para aquela determinada idade é que a gente abre o drive-thru, porque a gente tem segurança de estar vacinando para não deixar faltar para ninguém. Além da vacinação casa a casa, que começou hoje para um novo público aqui em Tremembé, a cidade também manteve um ponto fixo de vacinação, que é o centro de eventos, fica bem na região central. Por aqui, os idosos de 72 e 73 anos podem tomar a segunda dose. E também tem vacina disponível para quem tem 68 anos e até agora não foi vacinado. A campanha para os idosos de 68 anos continua até terça-feira. Quase 300 foram vacinados nesta idade. E, segundo a Prefeitura, as doses que sobram entre uma fase e outra ajudam a antecipar a campanha. E isso tem acontecido porque, no início da vacinação, a quantidade de doses enviadas para os municípios foi calculada a partir do censo da vacinação da gripe de 2020. O número é superior ao censo do IBGE.
IBGE, que atualmente é utilizado para encaminhar as doses às cidades. De acordo com o total de doses que a gente recebe, a gente vai fazendo o controle e de acordo com o que a gente vai vendo que as doses vão restando nos finais das idades, a gente vai avançando para a próxima. Tremembé vacinou 5.500 moradores em primeira dose e, ao todo, mais de 2.600 pessoas tomaram a segunda dose. Uma delas foi a dona Maria Francisca, de 73 anos. Alívio, porque não estamos totalmente imunes. É uma segurança a mais. Para a gente e para o próximo, né? A vacinação casa a casa leva em consideração o cadastro do SUS. Todos que já usaram o sistema de saúde, o público tem. Quem nunca usou ou teve alguma mudança de endereço ou contato, pode fazer o cadastro na unidade de saúde mais próxima. 31, a gente já mostrou aqui no Link Vanguarda o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Mas tem pessoas desempregadas que não estão conseguindo receber o benefício. Elas afirmam que o pedido foi negado e que não há como contestar a decisão. A Thalita está desempregada desde abril do ano passado. Ela mora em Jacareí e tem um filho de 5 anos. A situação anda bem difícil. O pouco de dinheiro que ela consegue vem de ajuda da família e alguns bicos que faz. Recebo ajuda, né? Recebo ajuda do meu noivo, recebo ajuda da minha mãe. A gente faz alguns bicos, mas mesmo assim tá difícil, porque antes o que a gente conseguia fazer de bico mais frequentemente, hoje faz uma vez na semana ou 2 vezes no mês e olhe lá. No ano passado ela chegou a receber o auxílio emergencial, mas neste ano, na segunda rodada, o benefício foi negado. Só que a negativa do governo apresentou critérios contraditórios. Como justificativa, estava falando que eu trabalho formalmente e recebo seguro-desemprego. Eu estou desempregada faz muito tempo. Por que eu fui negada? Não tem justificativa. E eu também não consigo recorrer por causa disso, porque eu sou barrada em 2 critérios e aí fala que eu não consigo recorrer no Dataprev por conta disso. Quem também teve o auxílio negado foi a Sara, que enviou essa foto da geladeira dela e um vídeo contando da dificuldade que ela teve. Estou desempregada, tenho 3 filhos e tive o auxílio emergencial negado. Eu preciso muito estar recebendo o valor desse auxílio, porque seria muito bom para mim, né, que estou desempregada, que tenho essas crianças. O governo federal já havia antecipado que a forma de pagamento do auxílio emergencial nessa segunda rodada seria diferente do ano passado e que nem todos os trabalhadores seriam beneficiados. Pelas regras da nova rodada do auxílio emergencial, tem direito de receber o benefício famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Além disso, é preciso ter sido aprovado para receber o benefício no ano passado. Pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada, que recebem algum outro benefício do governo, exceto Bolsa Família, e quem teve o benefício cancelado até dezembro de 2020 também perdem o direito ao novo auxílio, mesmo que estejam precisando muito dele. É o caso da Aline, que teve o pedido de auxílio negado. Ela trabalhava como empregada doméstica com carteira assinada, mas precisou sair do trabalho em novembro do ano passado, porque não tinha com quem deixar o filho pequeno. Eu prefiro ficar em casa cuidando dele do que ir trabalhar e meu filho corre risco de vida, porque é uma criança. Eu falei, então eu vou ficar em casa com ele. Aí tirei todo, perdi o emprego por isso e fiquei em casa. Aí não tem mais renda. É difícil. Ver o filho pedir e não tem, entendeu? O prazo para contestar a negativa do pagamento do benefício termina na segunda-feira. Nós entramos em contato com o Dataprev sobre a negativa do auxílio para a Thalita, que nós mostramos no começo da reportagem. O Dataprev informou que ela declarou em 2019 rendimentos acima do permitido pelas regras de concessão do benefício. Já sobre as outras 2 mulheres, a Sara e a Aline, elas não se enquadram mais nas regras do governo. A gente continua falando sobre Taubaté, agora aqui ao lado com a repórter Laurene Santos. A gente sabe que os casos de coronavírus em crianças são um pouco mais brandos. A gente sabe também que uma minoria precisa de internação. Mas o Hospital Municipal de Taubaté tem agora 5 leitos de UTI pediátrica para o tratamento específico da Covid-19. A gente vai bater um papo então com a Laurene. Laurene, os casos positivos de Covid em crianças estão aumentando aí em Taubaté? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, boa tarde para todos. Esses casos realmente vêm aumentando. Se a gente analisar um recorte
das crianças até 9 anos de idade, o número de infectados agora nesse ano foram 314 crianças, mais do que o ano todo passado, quando eram 296. Então, a gente vai conversar com a doutora Adriana, que trabalha na parte da coordenação dos atendimentos para as crianças. Doutora, realmente, esses números estão maiores e agora Taubaté tem esses leitos específicos. É um cenário que precisa, nesse momento, a abertura desses leitos é necessária? Boa tarde. Boa tarde. Esses 5 leitos, né, já estão funcionando. São leitos de UTI pediátrica específicos para o atendimento das crianças com suspeita de Covid, para atender não só Taubaté, mas também outros municípios. É importante ressaltar que aqui no município, desde o início da pandemia, né, no ano passado, nós temos um fluxo de atendimento, né, iniciando nas UPAs, em que todos os casos com suspeita que tiveram alguma gravidade ou necessidade de internação vieram encaminhadas aqui para o nosso hospital, todas receberam atendimento. E o ano passado todo, felizmente, não tivemos nenhum caso de complicação e nenhum óbito nessa faixa etária de 0 a 12 anos que nós atendemos e até 19 anos não tivemos. Doutor, e qual a diferença de um leito de UTI pediátrico para um leito de UTI comum para atender um adulto, por exemplo? Os leitos, eles têm basicamente a mesma necessidade, né, de equipamentos, ventiladores, monitores, mas tem uma equipe específica para o cuidado da criança. Os médicos intensivistas, né, pediátricos, enfermagem, fisioterapia, toda a equipe de apoio voltada para o atendimento infantil. E agora uma orientação importante, a gente fala desses leitos, dos dados, mas de que maneira as famílias podem trabalhar com isso? É na observação, em que momento a família tem que entender que leva aquela criança para o atendimento hospitalar? Como a pessoa pode identificar isso? O que eu queria dizer é que, assim, eu acho que as famílias devem estar preocupadas, porque nós tivemos realmente esse aumento de casos que você relatou. O que a gente tem que entender é que crianças e adolescentes até 19 anos, eles respondem por 10% de todos os casos confirmados. Então, nós percebemos isso o ano passado, então esse número provavelmente se mantém. Então, por isso, essa expressão, né, de um número maior de casos. A boa notícia, infelizmente, é que crianças geralmente são assintomáticas, os casos são leves e crianças que tenham algum sinal de alerta, né, porque geralmente elas manifestam febre e tosse. Abaixo de 4 anos elas costumam ter diarreia também, mas que apresentam sinais de gravidade, que seriam alguma dificuldade para respirar, a febre que está se prolongando, não está conseguindo aceitar a dieta, daí tem risco de desidratação, vômitos, uma diarreia que está persistindo. Esses são sinais de alerta para procurar o atendimento médico. Doutora, muito obrigada pela participação, pelas informações. A gente reforça também a importância dos cuidados, daqueles cuidados do dia a dia, distanciamento, uso de máscara para a idade indicada, tudo isso também pode ajudar, Agda. É verdade, a questão do distanciamento social, né, entre as crianças é um pouquinho mais complicada, porque às vezes a criança não entende, né, que precisa não ter tanto contato assim de pertinho com o amiguinho. Não é fácil realmente. Obrigada, viu, Lorene, pelas informações. Falei agora há pouco sobre a questão aí de mudança ou não do Plano São Paulo, né, da fase emergencial. Um dos itens mais importantes, que tem mais peso aí nessa decisão, é essa aqui, ó, taxa de internação em leitos de UTI. No estado de São Paulo, a taxa média aí é de 88%, na nossa região de 86%. Só lembrando, o critério para fase vermelha, por exemplo, já é acima de 75%. Vamos ver algumas cidades aqui também. São José dos Campos está com 85% de taxa de ocupação de leitos de UTI e Jacareí com 89%. A gente segue falando de outras cidades também, Rogério. A gente mostra aqui a Aparecida, que também está com 100% de ocupação dos leitos de UTIs. Pindamonhangaba, na sequência, está próximo, né, com 95%. E Taubaté tem a situação um pouco menos pior, que tem neste momento 92% dos leitos de UTIs ocupados.
Meio-dia 25, a partir de hoje, a presença do público não é mais permitida nas celebrações do Santuário Nacional de Aparecida. A decisão foi anunciada depois do Supremo Tribunal Federal definir que estados e municípios podem impor as restrições. No último domingo, a presença dos fiéis foi liberada nas celebrações do santuário. A missa de Páscoa teve a presença de 154 pessoas. Todas usaram máscaras e obedeceram critérios de segurança sanitária, como, por exemplo, manter o distanciamento. A celebração só foi realizada depois que o ministro Nunes Marques, do STF, liberou, no dia anterior, que igrejas realizassem cultos e missas com a presença do público. Durante a fase emergencial, apenas a visitação à Basílica, a imagem da Santa e a Capela das Velas serão mantidas, obedecendo o distanciamento e também o uso de máscaras. Meio-dia 20 agora, vamos voltar para o litoral com o João Mota, porque a Prefeitura de Ilhabela voltou a exigir testes de Covid negativo para turistas na balsa. João, boa tarde para você. E aí, como é que vai ser esse sistema aí? Já está valendo? Tem que apresentar ali logo na chegada? Como é que vai ser? Vai começar a valer a partir de agora, das 2 da tarde de hoje, de sexta-feira. Essa já tinha sido uma medida aí adotada pela Prefeitura durante o período aí de feriado emergencial. A diferença é que antes, durante esse feriado grande aí, determinado pelo governo do estado de São Paulo, essa barreira, essa restrição acontecia durante todos os dias, inclusive durante os dias de semana. Agora, daqui para frente, pelo menos até o fim de abril, vai acontecer somente nos fins de semana. Quem está aqui do meu lado para poder falar com a gente e explicar melhor a situação aqui na cidade é o prefeito Toninho Colucci. Prefeito, muito boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, João. Prefeito, como é que vai ser essa restrição então? Vai ser nos mesmos moldes de como já estava sendo feito? Sim, a partir das 14 horas agora da sexta-feira, que é o horário que começam a chegar os turistas, até as 14 horas do domingo, nós vamos ter um controle na balsa. Quem não for morador, quem não estiver trabalhando em serviços essenciais, não estiver vacinado com a segunda dose, passa pelo controle, tem que apresentar o teste negativo de Covid. Vou pedir para o senhor dar só um passinho para cá, para o pessoal de casa conseguir ver o senhor melhor. E aí isso vale então até o fim de abril, ou pode ser estendido, ou pode ser trazido mais para cá? Inicialmente a previsão é que vá até o final de abril. A gente pode estender ou não, vamos ver como é que vai funcionar essa barreira aí esses dias. Durante o período em que essa barreira teve vigente durante o feriado, isso foi eficaz? Bastante gente deixou de entrar na cidade? Sim, a gente teve um controle rigoroso, todo mundo sentiu a diferença, a cidade ficou mais segura, as pessoas tiveram mais segurança e é em função de tudo isso que a gente está aí praticando essa flexibilização na cidade. Isso que eu ia perguntar para o senhor, ao mesmo tempo que a Prefeitura está barrando um pouco a entrada de turistas lá, ou tentando dificultar um pouco, aqui dentro da cidade já está tendo mais flexibilização no comércio, né? Sim, a flexibilização dos restaurantes, das lanchonetes, do comércio em geral, que não é o comércio essencial. Mas é importante dizer o seguinte, não é uma barreira, na verdade, o turista é bem-vindo, a gente está recebendo as pessoas. Só estamos exigindo um teste de Covid para a gente ter uma cidade mais segura. E no que a Prefeitura se baseou para poder fiscalizar mais, aliás, flexibilizar mais? Nos números, a cidade tem números, se aqui fosse um estado, nós estaríamos na fase amarela. Os nossos números são números tranquilos, a gente implementou diversas ações na saúde, no transporte público e diminuímos a contaminação na cidade, o número de internações, com isso a gente tem uma segurança maior. Agora a gente vê que as cidades que tomam essa iniciativa por conta própria, o governo do estado acaba tentando intervir, notificando a Prefeitura e também o Ministério Público. O senhor não teme que isso aconteça mais uma vez? Então, eu espero que o governo do estado entenda o diferencial que Ilhabela tem, os números estão aí, a gente mostrou para o Ministério Público esses números, a autorização, tudo isso foi feito junto com a saúde, com o Comitê de Saúde. Eu espero que eles entendam, até porque a gente vive do turismo e a gente precisa manter a cidade viva. Existiam riscos de diversas empresas que estavam fechando, querendo fechar, então nós temos que manter o emprego das pessoas. A cidade tem segurança, por que não ser tratada de forma diferente? Tá certo. Toninho, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Bom trabalho para o senhor. Então, só reforçando também, eu sei que a gente já falou de vacinação aqui, mas o prefeito me falou agora há pouco, pessoal, que os profissionais de educação aqui da ilha também devem começar a ser vacinados mediante esse cadastro feito no portal Vacina Já, a partir de amanhã já. Então tem mais essa informação a mais aqui sobre Ilhabela. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, né, João? Todo prefeito vai acabar dizendo isso, né? Que a cidade dele tem uma característica única e tal, e vai
mudando por conta própria aí o sistema do Plano de São Paulo. Obrigado aí pelas informações, lembrando que hoje tem coletiva de imprensa hoje do governo do estado, atualizando a situação de como que fica aí a fase emergencial do Plano de São Paulo, que estava previsto para até o dia 11 agora. A gente está na expectativa, se a gente tiver informação aí ao longo do Link Vanguarda, a gente fala para você e atualiza a qualquer momento. 12:02 agora, a gente começa essa edição de sexta-feira, claro, falando sobre vacinação. Como é que será que está a vacinação nesta sexta-feira nas cidades da nossa região? Nossos repórteres estão em diferentes cidades e vão atualizar tudo para a gente. A gente começa com o Pedro Melo, que está em Jacareí. Ô Pedro, boa tarde para você. Ontem a gente falou de vacinação suspensa, hoje voltou, é isso? Olá, Rogério, muito boa tarde para você, para a Águida, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Sim, estava suspensa, as doses chegaram ontem à tarde, até por uma questão de logística. Hoje a cidade voltou a vacinar em 3 pontos de vacinação aqui em Jacareí. Eu estou em um deles, é o Educa Mais Jacareí, que fica no Jardim Marcondes. Aqui não só tem salas de vacinação, como também tem o drive-thru. Vamos conversar com a Rosana Gravena, secretária de Saúde, vice-prefeita aqui também. Secretária, boa tarde. Então, hoje, e vocês também dividiram a vacinação hoje, que foi retomada, por faixa etária. Exato, né? Hoje nós estamos vacinando as pessoas de 74, 75 anos, segunda dose, em 3 pontos da cidade. Aqui no Educa Mais, no Centro e no Esperança. Aqui no Esperança com drive-thru. Legal. E amanhã amplia a faixa etária, inclusive para a segunda dose, e também os pontos de vacinação. Exato, é um público bem maior, né? Um público de 72 e 73 anos, são 7 pontos tradicionais. Legal. É importante que as pessoas que venham para tomar a vacina, não só a carteirinha, mas qual é a documentação necessária para apresentar, ainda mais nesse momento que a gente reforça a segurança, o cuidado, né? Trazer documento com foto, né? O comprovante de endereço. Segunda dose completa o esquema vacinal, isso é extremamente importante. Né? E trazer também a carteirinha de vacinação da primeira dose para saber exatamente a segunda, qual é a vacina que tem que ser tomada. Secretária, com relação à primeira dose para mais públicos, né, ampliando o público de primeira dose, já tem uma previsão para chegada de novos lotes? Quando vocês devem fazer isso? Isso, a previsão do governo do estado está para o dia 14, né, para o público de primeira dose 67 anos. Por enquanto ainda não tem chegada de doses nesse sentido. Absoluta certeza ainda não. Ele tem cumprido as datas, né? A gente espera que sim. Vamos falar a respeito também já de segunda-feira, antecipando a questão da vacinação de professores. Você já tem uma estimativa e como é que vai ser feita essa vacinação? Então, está começando a vacinação de professores, né? São muitos professores, vieram 1.720 doses, professores acima de 47 anos de idade. Eles fazem um pré-cadastro no site e já vêm com tudo pronto para tomar a vacina. Na realidade, eles vêm com um voucher e um QR Code já garantido pelo governo do estado. Ou seja, aquele no site do Vacina Já de São Paulo é parecido com o que aconteceu com os funcionários da segurança pública, é isso? Exato, Vacina Já, educação. Legal. E aí vão ser vacinados, vão ter o local, vão ser pontos diferentes? Como é que vai funcionar? Vai ser em 2 pontos inicialmente, aqui no Educa Mais Jacareí e na unidade central. A estimativa da prefeitura é conseguir imunizar toda a rede em quanto tempo? Vocês têm isso? Ainda não tem, porque o governo não garantiu quando virão as outras doses. Ou seja, depende desse quantitativo, da quantidade de doses que vai atingir a estimativa da cidade. Exatamente. Tá certo. Muitíssimo obrigado pelas informações. Obrigada eu. Bom falar que a vacina foi retomada, a vacinação aqui na cidade. Eu volto com vocês aí do estúdio. Pelo menos segunda dose, né, Pedro? Não está avançando aí para outros grupos, né? Diferentes faixas etárias aí, mas pelo menos a segunda dose. Bom, vamos para onde agora, Águida Queiroz? Agora a gente aproveita, vamos falar sobre o Litoral Norte. João Mota já está aqui com a gente. João está no Litoral Norte, especificamente em Ilhabela, e vai atualizar então a vacinação na cidade e nas outras 3 do litoral. E aí, João, como que está a vacinação? Exatamente, Águida. Boa tarde para você, para o Rogério, para o Pedro, para todo mundo que está assistindo ao Link Vanguarda nessa sexta-feira. Vamos lá, então, dar um balanço geral aqui do Litoral Norte. Em Caraguatatuba está sendo aplicada a segunda dose para os idosos de 75 a 84 anos de idade. Durante o fim de semana, essa aplicação é suspensa e é retomada a partir, então, de segunda-feira da próxima semana. Por lá, a aplicação da primeira dose está suspensa. Então, a primeira dose está suspensa ainda em Caraguatatuba.
Em São Sebastião está sendo aplicada a segunda dose também para os idosos com 72 anos de idade ou mais. Também não tem aplicação de vacinas durante o fim de semana e a partir da semana que vem serão definidos os próximos grupos. Em Ubatuba também não tem aplicação de primeira dose para nenhum dos grupos prioritários, mas por lá também tem uma novidade. Segundo a Prefeitura, a partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura já recebeu pouco mais de 800 doses para poder vacinar os profissionais de educação que tenham mais de 48 anos. Mas então, se você é profissional de educação de Ubatuba, mora em Ubatuba ou trabalha em Ubatuba, para receber essas doses, precisa fazer um cadastro, aliás, no portal vacinajá.sp.gov.br e isso é obrigatório. vacinajá.sp.gov.br. Os profissionais com mais de 48 anos que precisam se vacinar, então, em Ubatuba. Aqui em Ilhabela, que é de onde eu falo hoje, é a única cidade da região que está aplicando a primeira dose para um grupo. Aqui, os idosos com 68 anos ou mais estão recebendo a primeira dose e aí, a partir de semana que vem, também já começam a segunda dose para quem já está precisando dessa etapa da vacinação. Volto com vocês no estúdio. Legal, João, passando um panorama, né, da vacinação nas cidades do litoral norte. Aproveita, vamos falar com o Lucas Rangel, que vai atualizar a situação na região de Bragança Paulista e Atibaia. Lucas, a gente sabe que essa região está um pouco mais avançada, né? 16% já tomou pelo menos a primeira dose. Atualiza pra gente, então, como que está o processo aí. Boa tarde, Águida, Rogério, boa tarde a todos. Aqui em Atibaia foram aplicadas as primeiras doses, né, para mais de 18 mil pessoas, 18.379 pessoas, o que equivale aí a quase 13% da população. E aí, com a segunda dose, foram aplicadas 7.965 vacinas, equivale aí a 5,6% da população. Hoje, a Prefeitura de Atibaia começou a vacinar com a segunda dose a faixa etária de 72 a 74 anos. E aí, as pessoas que já tomaram essa dose, que foi feito por agendamento, não precisam se cadastrar de novo, fazer um novo agendamento. É só esperar um profissional da Secretaria de Saúde entrar em contato para informar o dia, o local e a hora, né, da vacinação para esse grupo. E aí as pessoas que tomaram a primeira dose sem o cadastro, lá no começo, com a distribuição de senhas, essas sim precisam fazer um cadastro no novo sistema da Prefeitura, no site ou pelos telefones da Secretaria de Saúde. A vacinação de primeira dose está suspensa aqui na cidade, acabaram as doses. O pessoal de 68 anos começou a ser vacinado essa semana. Enquanto isso, enquanto não chegam novas doses, a Prefeitura está incentivando as pessoas a partir de 65 anos a já fazerem o seu cadastro para quando chegar as doses já conseguir tomar a vacina. Atibaia, só para a gente falar dos números da pandemia, são cerca de 7 mil casos de Covid confirmados e 197 mortes. Atibaia está se aproximando desse triste número de 200 mortes. Antes da gente encerrar, Bragança Paulista também está com vacinação de primeira dose suspensa. Quem está tomando a vacina hoje lá nas duas unidades, no Centro e no Santa Luzia, são as pessoas que se vacinaram com a primeira dose até o dia 19 de março, quem tomou a vacina antes. E a partir disso, o pessoal tem que esperar chegar mais doses. Bragança também começou a vacinar o pessoal de 68 anos e agora esperando chegar mais doses para poder seguir com a campanha, viu, Águida e Rogério? Situação muito parecida, né, também com os municípios do litoral norte que esperam novas remessas também. Obrigada pelas informações. Esperando também está a Thalita França aqui para a vez dela. Ela fala ao vivo de São José dos Campos. 72 a 74 anos também em São José, né, Thalita? Mas foi só hoje. Dá tempo tomar também na semana que vem? Como é que vai ser? Boa tarde para você. Não, dá tempo sim, Rogério. Boa tarde para você, para a Águida e para todo mundo. A Prefeitura de São José começou a aplicar a segunda dose nos idosos de 72 a 74 anos. Essa vacinação está sendo feita nas 40 unidades básicas de saúde e aqui no drive-thru do CEF, onde a gente está, mas o horário vai até às 2 horas da tarde. Nas 4 casas do idoso, o horário de vacinação é mais estendido, vai até às 5 horas da tarde. Na semana que vem, a partir de segunda, continua sim a aplicação dessa segunda dose, mas exclusivamente nas 4 unidades da Casa do Idoso, porque o CEF vai receber aqui, vai dar a imunização para os profissionais da educação. A secretária está aqui ao meu lado para dar os detalhes. E aí, secretária, como é que então vai ser o esquema para os profissionais da educação a partir de segunda? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, né, com uma diretriz do próprio Estado, iniciando então para todos os profissionais da saúde que se cadastrem no site do Estado, fazendo um pré-cadastro que vai ser analisado e vai ser expedido um comprovante parecido com esse, ao qual ele vai ter que realmente
trazer no dia 12 e no dia 13, e vai constar inclusive um QR Code. Então pode ser tanto em papel ou no seu smartphone. Então a equipe vai estar concentrada aqui no CEF para então poder imunizar essa classe de 47 anos ou mais, todos os trabalhadores da educação, não somente os professores, mas todos que compõem o quadro da Secretaria de Educação na ativa e que estão devidamente cadastrados. É isso que eu ia pontuar com a senhora então, são profissionais da educação, não só professores, por exemplo, merendeiras, outros profissionais também, mas sem esse cadastro não consegue receber a vacinação aqui no CEF, né? Até que horas vai a vacinação aqui no CEF para eles, secretário? Vamos fazer o dia todo, porque vai ser só aqui no CEF, então vamos ter 2 dias, dia 12 e dia 13, das 8 às 17 horas, né? Em que realmente isso é uma condição de estar portando ou o QR Code no celular ou então o papel, que essa é a validação do Estado para que ele possa ser vacinado. Vamos voltar a falar sobre os idosos. A Prefeitura já tem uma estimativa de quando deve ser feita a aplicação da primeira dose nos idosos a partir de 67 anos de idade. Isso deve começar mesmo na semana que vem? Sim, com certeza. Nós já tivemos já o e-mail confirmando, as doses virão, tanto não só para os de 67 anos, como também a dose 2 dos 69, 70, 71. Então serão mais de 18 mil doses para justamente podermos avançar ainda mais na imunização dessa faixa etária. Tá certo, secretária. Obrigada pelas informações. 12h19, Link Vanguarda está de volta para atualizar os números da Covid-19 na nossa região. E a gente já começa então mostrando a região de Bragança Paulista e Atibaia com os números da Covid-19. Então, na região já são 26.777 casos positivos de Covid, 627 mortes na região de Bragança Paulista e Atibaia. Agora a gente mostra a situação do Vale, Serra e também Litoral Norte, que já somam 181.951 casos positivos e mais de 3 mil mortes, né? No total, 3.512 mortes registradas. Agora a gente vai mostrar a média móvel de novos casos, também no Vale, Serra e Litoral Norte, que neste momento está em 930. Na comparação com 2 semanas, há aí uma queda de 22%. Agora a gente mostra também a média móvel de mortes na mesma região. A média móvel está neste momento em 32 casos. Também há uma queda de pouco mais, ou melhor dizendo, 28,7 casos, uma queda de pouco mais de 10%, se comparado com há 2 semanas, que aí sim tínhamos 32 casos registrados de mortes no Vale do Paraíba, Rogério.